Agora é oficial. Gustavo Lima já é considerado pela justiça brasileira como foragido. O cantor esteve no Rock in Rio na noite de ontem e encontra-se atualmente foragido nos Estados Unidos. Por que será que todo bolsonarista, quando tá com medo, foge pra lá? Aqui é a mansão milionária do Gustavo Lima em Miami, nos Estados Unidos. Será, meu povo, que só trabalhando honestamente daria pra comprar tudo isso? Será que só trabalhando honestamente seria suficiente para ter uma coleção de carros de luxo, no qual só este modelo aqui personalizado para ele é avaliado em 13 milhões de reais? Quanto é que custa o ingresso do show do Gustavo Lima? 10 mil reais? Porque parece, né? Para ele acumular a fortuna que ele tem. Esse daqui é um dos donos da empresa de bet, amigo do Gustavo Lima, que estava com ele, que viajou com ele pro aniversário dele na ilha, numa ilha caríssima na Grécia, e que durante a volta no qual os dois supostamente voltariam juntos no mesmo voo, houve uma mudança de rota que levou à fuga dele, assim suspeita a justiça. Vale frisar que esse cara de cabelo grisalho atrás é o bolsonarista, governador Ronaldo Caiado, e quem também estava nesse mesmo evento era o ministro do Supremo indicado pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques. Só para informar, tá? Porque sabe, brasileiro tem memória curta. E diferentemente do que o Gustavo Lima informou para a Rede Globo após a reportagem do Fantástico, que ele era apenas garoto propaganda da Vaidbet, ele comprou 25% dessa empresa. Ou seja, a empresa investigada por lavagem de dinheiro pertence também ao Gustavo Lima. Por que ele mentiu para a imprensa? Hein, Gustavo Lima, por que tu mentistes, ó homem? Vale citar também que a justiça ordenou a apreensão do seu passaporte e cancelou o seu certificado de colecionador de arte. E para zero surpresa, o Pablo Marçal saiu em defesa do Gustavo Lima por dois motivos. Primeiro, porque os dois são do mesmo time, se é que você me entende. E segundo, porque ele quer surfar no hype, que já que o nome do Gustavo Lima está em alta e ele não pode ficar fora dos holofotes. Afinal de contas, o cara que se considera superior ao rei Salomão não pode passar batido por essa. O medo tá tão grande que o Gustavo Lima contratou os mesmos advogados que defenderam o Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Será que ele está pensando em fazer uma delação premiada como o Palocci fez? Mas não pode mentir como o Palocci mentiu não na delação, viu, Gustavo Lima? Tem que falar a verdade. Como vocês sabem, a Justiça de Pernambuco hoje autorizou a soltura da Deolane, da mãe dela e de outros investigados, inclusive do dono de uma das empresas investigadas. O pedido da libertação desses presos provisórios foi feito pelo advogado de uma das empresas investigadas, tá? E como esse pedido foi feito na sexta-feira, ainda não era do conhecimento deles o decreto de prisão do Gustavo Lima. Então, os advogados do Gustavo Lima já se pronunciaram e informaram que irão pedir também a revogação da sua prisão preventiva. O que por si só já é um grande absurdo, porque essa galera toda solta, mesmo com medidas cautelares de não poder sair de casa e de não entrar em contato entre si, não é suficiente. A gente sabe sim que eles fora da cadeia poderão sim interferir nas investigações. São pessoas muito poderosas e com muito dinheiro que poderão sim mover pauzinhos para interferir nessas investigações. E pessoas que estão envolvidas e que não têm o mesmo patamar que eles têm, obviamente já sabem que poderão ceder. E eu vou te explicar agora de maneira muito simples o motivo do Gustavo Lima estar sendo investigado juntamente com a Deolane e com os donos dessas empresas de bet. O motivo é simples, minha gente. A atividade dessas empresas, apesar dos jogos eletrônicos já serem regulamentados, a atividade dessas empresas, elas não estavam agindo da maneira dentro da regulamentação, com a devida transparência, no qual eles arrecadam muito dinheiro das pessoas que pagam para jogar, e eles não têm nenhum tipo de transparência e mostrar quantas pessoas ganharam e como que funciona o mecanismo para aquelas pessoas ganharem os prêmios. Ou seja, eles arrecadam muito, pagam pouquíssimos, e como esse dinheiro ele é arrecadado de maneira ilegal, eles precisam encontrar uma maneira de limpar esse dinheiro sujo. E aí eles fizeram algumas transações entre si com o intuito de limpar esse dinheiro. Eles fizeram transferência de uma empresa para outra, eles compraram o avião do Gustavo Lima, eles venderam uma Ferrari para Deolane, tá entendendo? Além também de operações de seguros, que é outro ramo que é muito alvo de lavagem de dinheiro. Tiveram também depósitos em espécies, onde foi o dinheiro foi retirado pouco tempo depois. Enfim, é isso. Eu vou ser bem sincero com vocês. O nosso
país, o Brasil, já tem a fama da nossa justiça ela ser incompetente, ela ser leniente. Isso é uma realidade, tá? Então não esperem muito depois dessa decisão de hoje de soltar a Deolane, de soltar os proprietários da empresa. Outro detalhe, os outros proprietários da outra empresa que estão foragidos, eles já estão livres, eles não precisam mais simplesmente serem presos, porque a Justiça de Pernambuco decretou que a prisão deles não era mais necessária. Enfim, é sobre isso e não está tudo bem. A Polícia Federal está investigando, a mando do ministro Alexandre de Moraes, quais foram os usuários que acessaram a rede social X após o bloqueio. Dentre os usuários, nós temos algumas pessoas e figuras importantes, como a Carla Zambelli, que anda mais suja do que pau de galinheiro junto à justiça e à polícia, o Eduardo Bananinha, a Nicole Chupetinha e o senador Marcos Duval, que é outro enrolado até o pescoço com a justiça. Além deles, temos também o Marcelo Van Hatten, do Rio Grande do Sul, outro bolsonarista de carteirinha, e a candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Novo, Marina Helena. A punição para qualquer pessoa que acessar a rede social no Brasil após a proibição é de uma multa diária de R$50 mil, inclusive para veículos de imprensa. E o jornal estadunidense Washington Post, em um artigo, informou que o ministro Alexandre de Moraes é uma das figuras mais combatentes à desinformação no mundo. E falou também que o Elon Musk perdeu a guerra contra a justiça brasileira. Abre aspas para o jornal. Musk é um bilionário que corteja controvérsias e os holofotes. Moraes, um jurista austero, se comunica quase exclusivamente com o mundo na densidade legal de suas ordens judiciais. Moraes, através de seu papel como chefe de investigação da Suprema Corte Brasileira sobre notícias falsas das mídias sociais, se transformou em um dos combatentes contra a desinformação mais agressivos do mundo. E ontem o presidente Lula discursou em evento da ONU que não foi ainda a reunião oficial que será iniciada somente nessa terça-feira. Soltou a sua metralhadora e criticou todos que mereciam. Ele falou inclusive que naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas no mundo todo é vergonhoso. Disse também que o mundo não pode retroceder na promoção de igualdade para todos os povos e nem voltar a conviver com ameaças nucleares. Criticou também a incapacidade da ONU em pôr um fim na guerra da Ucrânia, na guerra da faixa de Gaza e no Sudão. Disse também que se faz necessário mudanças na estrutura da ONU e no Conselho de Segurança das Nações, que não abrange, que não fazem parte como integrantes fixos países participantes do Sul Global. Disse também que mudanças climáticas escancaram as limitações da ONU e que lhe falta ousadia. E próximo do final de seu discurso, o presidente Lula teve seu microfone cortado, não por censura da ONU, mas porque ele já tinha excedido o tempo previsto para o discurso. Em plena eleição, o prefeito de São Paulo simplesmente autorizou uma obra de quase R$1 milhão com dinheiro público em um clube privado no Ipiranga. A obra custará 950 mil e consiste em reformar um campo de futebol que fica na sede do clube. O nome do clube privado chama-se Centro Esportivo Vila Carioca. O clube faz parte de uma disputa judicial entre o clube e o INSS, que alega ser o dono desse clube. E mesmo que o clube estivesse no momento em posse do INSS, não caberia à Prefeitura de São Paulo arcar com os custos de reforma, e sim à União. Ou seja, o prefeito Ricardo Nunes, em pleno época eleitoral, está gastando quase R$1 milhão para reformar um clube privado, não um espaço público, que mesmo que fosse público não poderia devido estar em corrida eleitoral. Achei o Ricardo Nunes muito confiante em plena época eleitoral fazer um lance como esse, que se enquadra obviamente tanto em crime eleitoral como possível crime de improbidade administrativa. Será se ele tem gente sua dentro do Poder Judiciário paulista que possa salvar? Acredito que sim. E olha, minha gente, que coisa linda. Saiu o resultado da pesquisa Atlas Intel e mostra o Guilherme Boulos com a distância de 8 pontos do Pablo Marçal e do próprio Ricardo Nunes. Guilherme Boulos tem 28,3% dos votos, enquanto Pablo e Nunes têm 20,9%, empatados tecnicamente. E detalhe, caso o segundo turno seja entre Boulos e Nunes, o Boulos ganha, e se for entre Boulos e Pablo Marçal,
a vitória é maior ainda. Outra informação